Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitok 2020, Favoritos para Tóquio, e também no Facebook com Olitok 2020, Favoritos para Tóquio e Pesquisa Olímpica, retornando para comentar a disputa feminina na esgrima do sabre, competição por equipes. É uma prova nova no programa olímpico, ingressou em 2008 nos Jogos de Beijing, foi disputada nos Jogos de 2016, esteve ausente do programa em 2012 por causa daquele sistema tonto da Federação Internacional de fazer o revezamento das provas por equipes, e agora será disputada nos Jogos de 2020 a terceira edição do sabre por equipes feminino. Vamos comentar o ciclo olímpico 2017 a 2020 e apontar as equipes favoritas, candidatas ao pódio. Lembrando que não há ainda a definição das 8 equipes participantes desses Jogos Olímpicos. Lembrando também que é um número muito insuficiente de equipes. Na minha opinião, deveriam ser 12 equipes, pelo menos, as 8 melhores do ranking mundial e a melhor de cada continente. No entanto, são as 4 melhores do ranking mundial e o melhor representante de cada continente. Bem, em 2017, a principal competição foi o campeonato mundial, vencido pela Itália. A Itália conquistou uma heróica vitória aí nesse mundial feminino, com a Coreia ficando com a medalha de prata e a França a medalha de bronze. Curioso é que essa prova do sabre por equipes nos Jogos Olímpicos havia sido vencida pela Rússia, com a Ucrânia ficando com a medalha de prata e os Estados Unidos com a medalha de bronze. Esse grupo de medalhistas dos Jogos do Mundial de 2017, Itália, Coreia e França, são, poderíamos dizer, uma novidade aí em termos de novas forças da prova. O Japão ficou em 4º lugar, o que é um resultado animador, lembrando que o Japão será o anfitrião dos Jogos, seguido por Rússia, Ucrânia e Estados Unidos. Essa mesma ordem foi a ordem de ouro, prata e bronze dos Jogos Olímpicos um ano antes. Rússia, Ucrânia e Estados Unidos. E o México ficou na 8ª posição. Nas etapas de Copa do Mundo, a etapa norte-americana teve a vitória da França na frente da Coreia e da Rússia. Na etapa grega, a Rússia foi a vencedora, na chinesa as norte-americanas, na Tunísia a Itália, na França a Rússia e na Bélgica a Itália. Itália e Rússia foram os únicos países aí do sabre por equipes a terem vencido 2 etapas. Estados Unidos e França conquistaram uma vitória cada um. Entretanto, a Coreia se notabilizou com 2 medalhas de prata e 2 de bronze, e a França, apesar de ter apenas uma de ouro, ainda conquistou 3 de prata e 1 de bronze. 4 pódios para a Coreia, 5 pódios para a França ausente apenas de um pódio, a Itália com 4 pódios, 2 de ouro e 2 de bronze, a Polônia aí aparecendo com uma medalha de prata, e a Rússia com 2 de ouro e 1 de bronze. A Itália, portanto, em critério de ouro, foi o país com melhor desempenho. O ranking mundial, a Itália liderou o ranking mundial, tendo a Coreia do Sul na 2ª colocação, grande Coreia do Sul, revolucionária dentro da esgrima, a França em 3º lugar e a Rússia apenas na 4ª posição. Curiosamente, os medalhistas do mundial, Itália, Coreia e França, foram os primeiros colocados do ranking mundial, Itália, Coreia e França. A Rússia ficou na 4ª posição, Estados Unidos em 5º lugar, seguidos por Ucrânia, Japão, Hungria, Polônia e China. Lembrando do limite de os 4 primeiros classificados do ranking mundial, mais o melhor de cada continente. Assim, nessa classificação desse pódio, classificariam Itália, França, Rússia, e o melhor do continente seria a Ucrânia. Ficariam de fora Hungria e Polônia, por exemplo. E também, no caso, ficaria de fora do continente asiático, ficaria de fora a China. Então é uma classificação um sistema muito complicado. 12 países ficaria melhor. 2018, Campeonato Mundial vencido pela França. A França aí procurando se estabelecer como uma força na prova, derrotou a campeã olímpica Rússia na final, e a Coreia, mantendo-se aí no pódio, conquistou a medalha de bronze. Itália ficou na 4ª posição, Estados Unidos, Ucrânia, Hungria e China completaram a relação dos 8 primeiros colocados.
Presença de 5 europeus, 2 asiáticos e 1 do continente americano. Nas etapas de Copa do Mundo foram apenas 4 etapas. A França alcançou 2 medalhas de ouro, 1 de prata e 1 de bronze, foi o país com melhor desempenho. A Itália, com 1 de ouro e 2 de bronze, também teve um bom desempenho. E a Rússia, 1 de ouro e 1 de prata. A Coreia, 1 prata e 1 bronze. E a China, 1 medalha de prata. Foram os países medalhistas nas etapas de Copa do Mundo. No ranking mundial, a França ficou com a liderança em 2018, seguida pela Rússia, pela Itália e pela Coreia. Estados Unidos em quinto lugar, a China em sexto, Ucrânia, Hungria, Espanha, sétimo, oitavo e nono, e o Japão. Os 4 primeiros do ranking seria França, Rússia, Itália e Coreia, e aí o melhor de cada continente, aí seriam Estados Unidos, China, Ucrânia e o representante da África, né? Hungria, Espanha e Japão ficariam fora dos jogos. Interessante esse critério, né? Campeonato Mundial de 2019, a Rússia voltando aí à hegemonia da prova, né? com a campeã olímpica, a Yana Egorian, e com a Sofia Velikaya, que foi finalista. Uma equipe muito forte, com Nikitina Pozniakova, conquistando aí a Rússia a medalha de ouro, retornando à primeira posição nessa prova. A França obtendo a medalha de prata também, muito forte. E a Coreia do Sul com a medalha de bronze, ou seja, Estados Unidos e Ucrânia, que antes eram forças da prova, inclusive Ucrânia, China e Estados Unidos, foram medalhistas nos Jogos em 2008, e em 2016, Rússia, Ucrânia e Estados Unidos. E, no entanto, vemos aí Ucrânia, Estados Unidos e China, né, medalhistas de 2008, apenas em sexto, sétimo e oitavo lugares. Itália e Hungria em quarto e quinto lugares. É um novo domínio, uma nova ordem dentro dessa prova, né, que teve China, Estados Unidos e Ucrânia como os primeiros medalhistas olímpicos. As etapas de Copa do Mundo, um forte domínio da França, 4 medalhas de ouro. A Rússia obteve apenas 1 medalha de ouro, mas ainda alcançou 2 de prata. A Itália 1 de ouro e 3 de bronze. A Coreia, prata e bronze, assim como a Ucrânia. A Ucrânia aí voltando, né, tentando figurar entre as melhores, e a Hungria com 2 medalhas de prata. E os Estados Unidos com a sua medalha de bronze. Os Estados Unidos é curioso que eles não precisam dominar tanto assim no cenário mundial para disputar os jogos, né? Basta dominar o continente americano. O ranking mundial, a França na primeira posição, liderando o ranking mundial, à frente da Rússia, seguida pela Itália. A Coreia do Sul na quarta posição, Estados Unidos, Hungria, China, Ucrânia, Japão e Polônia, completando, né, a lista aí dos classificados dentro desse ranking mundial. As etapas de Copa do Mundo em 2020, apenas uma etapa disputada, a etapa grega. A Rússia assegurou a medalha de ouro à frente da Itália e da Hungria. E no ranking mundial de 2020, vamos dizer assim, o último ranking mundial, a liderança da Rússia, seguida pela França e pela Itália, e essas posições de pódio. Coreia do Sul, em quarto lugar, fecharia, né, a lista dos 4 primeiros colocados do ranking mundial. Aí classificariam para os Jogos Olímpicos o melhor da Europa, no caso a Hungria, depois o continente americano, Estados Unidos, o continente asiático, a China, e o continente africano. Então, com isso, Polônia, Japão, a Ucrânia ficaria fora, hein? A Ucrânia ficaria fora dos Jogos Olímpicos. A campeã olímpica de 2008, pelos critérios de classificação, ficaria fora dos Jogos Olímpicos. É interessante. E injusto, né? Sexta do mundo ficando fora dos Jogos Olímpicos. Aqui um quadro geral, o resumo geral, né? Eu gosto desse quadrinho aqui, que dá uma noção do desempenho dos países, tudo, como que foi. A Rússia, campeã olímpica, em 2016, derrotando ali a Ucrânia na final, e os Estados Unidos ficando com a medalha de bronze. Aí nos campeonatos mundiais, Itália, França e Rússia, cada um com uma vitória. A Rússia em 2017, a França em 2018. Aliás, a Itália em 2017, a França em 2018 e a Rússia em 2019. A Coreia chegando a 3 pódios, curioso, hein? A Coreia chegou a 3 pódios nessa prova. Lembrando que o sabre masculino é dominado amplamente pela Coreia do Sul. E no feminino, a Coreia do Sul também
na prova de sabre por equipes, fazendo um grande estrago aí nos campeonatos mundiais, com uma medalha de prata e 2 de bronze. A França conquistando também 3 medalhas, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze. A Rússia, uma de ouro, uma de prata, e a Itália conquistando aí uma medalha de ouro. Até interessante essa conquista italiana, né? Porque depois França, Coreia e Rússia monopolizaram o pódio. Interessante, hein? A França e a Itália entrando aí, e a Coreia, para tirar de vez aquele domínio de Rússia, Ucrânia e Estados Unidos. Uma mudança de guarda aí dentro dessa prova. No ranking mundial, a Itália liderou em 2017, ficou em terceiro lugar, 18, 19 e 20. A França, 2 lideranças de ranking mundial, 2018 e 2019. O segundo lugar em 2020, o terceiro em 2017, ou seja, França e Itália presentes entre os 3 primeiros colocados nos 4 rankings do ciclo olímpico. A Rússia liderando em 2020 e conseguindo o segundo lugar em 18 e 19. A Rússia parece ter dado uma folga depois que ganhou os Jogos em 2016. E a Coreia com um segundo lugar em 2017. Mesmo que se observe esse segundo lugar, a Coreia não se manteve no ranking tudo, só o fato da Coreia ter essas medalhas do campeonato mundial realmente é animador. Os favoritos nos 3 níveis, né, ouro, pódio e zebra, aí no caso Rússia, França, Coreia e Itália são favoritíssimos à conquista da medalha de ouro. Estados Unidos, Ucrânia e Hungria disputariam um pódio, no caso até a presença de um deles vai excluir a do outro, né? A presença da Ucrânia ou da Hungria vai excluir um deles. E na condição de zebra, China, Japão e Polônia. Lembrando que a Polônia roda em virtude da classificação, né, do ranking mundial, e dos asiáticos, China ou Japão caem fora. Então haverá uma mudança forte nesse quadro quando se determinarem os 8 classificados para os Jogos. As fotos das equipes, aqui a Rússia, campeã olímpica em 2016, depois deu uma queda, 5º lugar só no Mundial de 2017, prata em 2018, campeã mundial em 2019. Do ranking mundial também foi evoluindo, o 4º lugar em 2017, o 2º lugar em 18 e 19 e a liderança em 2020. A França, conseguindo grandes resultados dentro desse ciclo olímpico, nos campeonatos mundiais, medalha nos 3 mundiais, bronze em 17, campeã mundial em 2018, medalha de prata em 2019. O ranking mundial também, em todos eles, posição de pódio, 3º lugar em 2017, 1º lugar em 18 e 19, 2º lugar em 2020, é uma forte candidata ao pódio. A Coreia do Sul também, que não largou o pódio, né, nesse ciclo olímpico, prata no Mundial de 2017, bronze em 2018 e 2019, embora tenha ficado no ranking mundial apenas em posição de pódio no 2º lugar em 2017, ficou em 4º lugar nos rankings mundiais 2018, 19 e 20, ou seja, conseguiu derrotar os países que ficaram à frente dela, né, da Coreia do Sul no ranking mundial, conseguiu derrotar no campeonato mundial. Então é um mérito muito grande para essas sul-coreanas, fortíssimas candidatas ao pódio. A Itália, campeã mundial em 2017, conseguiu aí um surpreendente título mundial e foi líder do ranking mundial em 2017. Foi a grande temporada das italianas. Deixa eu colocar assim, deixa eu fazer o ajuste. Fazer o ajuste aqui para as italianas. Isso, pronto. Foi o grande ano das italianas, né? Campeãs mundiais e líderes do ranking. Depois caíram no ranking mundial, 4º lugar em 2018, 4º lugar em 2019. No ranking não, no campeonato mundial, 4º no mundial, 4º no mundial. Não voltaram mais ao pódio, mas o ranking mundial elas se mantiveram, as italianas se mantiveram na 3ª posição de 18, 19 e 20. É uma forte candidata também ao pódio, embora num nível um pouco abaixo de França, Coreia e Rússia. E aqui é a equipe da Ucrânia. A Ucrânia, campeã olímpica em 2008, medalha de prata em 2016. É uma equipe tradicional dentro dessa prova. Tem que tomar cuidado para não ficar fora dos Jogos Olímpicos. É uma situação dramática vive a Ucrânia dentro dessa prova. É bem colocada em
em mundial, tudo, mas teve um ciclo olímpico difícil, com 6º lugares nos mundiais de 2017, 2018, 2019, e no ranking mundial a melhor posição, 6º lugar também, 2017 e 2020. A Ucrânia vive momentos dramáticos para conseguir garantir uma participação nos Jogos Olímpicos. Então esses os países candidatos a pódio, candidatos a medalha, na prova feminina de sabre por equipes. Vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovus, blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020, também no Facebook, Olitoque 2020 e Pesquisa Olímpica. Obrigado e até um próximo vídeo.